Bom dia, que Deus abençoe os nossos passos e tudo o que fizermos neste dia. E que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do nome do Senhor, nosso Deus. A sabedoria. Nós encontramos no livro do profeta Daniel a respeito da sabedoria e a vontade de Deus. É um livro de Daniel que é muito conhecido, muito lido, e realmente deve ser estudado. No capítulo 2 do capítulo de Daniel, nós encontramos aquele episódio do sonho de Nabucodonosor. E este sonho, levou o rei a ficar com raiva, encolarizado, acho que falei certo, não sei. E porque ninguém conseguia trazer a interpretação do sonho. E eles se apresentaram e elogiaram o rei, engrandeceram o rei. Mas acontece que os magos ali, presentes, os feiticeiros, os encantadores, não conseguiram dizer ao rei o que o rei queria ouvir. Porque o rei sonhou e eles pediram para o rei que contassem o sonho para eles. Acontece que o rei não quis contar, ou realmente não sabia, tinha esquecido, Agora pediram, e o rei então percebeu que eles estavam tentando ganhar tempo para enganá-lo. Então ele baixou um decreto de que todos seriam mortos se eles não dessem conta de contar o sonho e sua interpretação. Muito sábio, o rei? Porque se vocês não sabem o sonho, eu vou contar o sonho, vocês podem falsificar a interpretação. Veja como as coisas acontecem em momentos difíceis, Então nós encontramos aí muitos intérpretes de sonhos, muitos profetas que se baseiam muitas vezes nos últimos acontecimentos para se mostrarem ao povo como se realmente ele estivesse falando as verdades. Então, às vezes criam-se palavras às suas próprias mentes, dar a sua própria interpretação, e o rei seria então de alguma forma enganado. Mas ele não aceitou, não foi levado na conversa. Meu irmão, minha irmã, as pessoas estão sendo levadas na conversa. Os evangélicos estão sendo levados na conversa, enganados fácil demais. Tudo que aparece se pula, dá glória a Deus, salta e faz aquele barulhão, principalmente nesse ramo dos neopentecostais. E aquele fervor, aquele alvoroço, mas tudo fica aqui nessa terra, não tem nada de vida eterna ali. Eles não pregam a salvação, a vida, enganam o povo com barulho. As coisas estão acontecendo e eles não abrem os olhos, não reconhecem. Mas o rei não permitiu ser enganado pelos magos,
pelos feiticeiros, pelos encantadores. Eles tinham que dar conta de saber o que ele sonhou. Então eles se desesperaram, falaram, não tem ninguém que dá conta de saber o que você sonhou. Bom, se vocês dariam conta da interpretação, vocês iriam me enganar. Mas então todos seriam mortos, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego seriam apedrejados, seriam mortos. Mas então Daniel, ele, muito sábio, falou, pediu um prazo, né? Um tempo, e ele ganhou o tempo. Então ele reuniu com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e oraram pedindo misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Passado o tempo, então Daniel chegou diante do rei e trouxe a interpretação. Contou o sonho, interpretou o sonho do rei. Mas o nosso assunto não é o sonho do rei. É a sabedoria que estava em Daniel para saber chegar-se a este ponto de obter este conhecimento oculto de todos os magos, de todos os feiticeiros, de todos aqueles homens ali daquele tempo, os encantadores. Através de que ele alcançou a revelação? E foi através da oração. Então eles entraram em oração, pediram misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que eles também não fossem mortos, não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendizeu ao Deus do céu e disse, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Vejamos isto. Por que nós devemos buscar a sabedoria, o entendimento das coisas? Porque ela se torna necessária. A sabedoria nas Escrituras significa escolher os melhores caminhos, escolher as melhores ações segundo a Bíblia, escolher as melhores palavras para serem dirigidas às pessoas. Não é sábio um adolescente que se dirige a uma pessoa de mais idade usando suas palavras sem educação, sem respeito. É falta de sabedoria. E às vezes, muitas das vezes, você chega lá na escola, ele tira boas notas, mas ele não tem a verdadeira sabedoria que agrada a Deus, porque ela contraria a vontade de Deus. Então, a verdadeira sabedoria é aquela que leva-nos a compreender e a praticar a vontade de Deus, que está à nossa disposição, escrita, a vontade de Deus, escrita e revelada, o que Ele quer de nós. E Salomão também falou sobre isso, sobre esta sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então no verso, esse foi o 7, no 8 ele já nos diz, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço.
Mas os filhos, por qualquer convite para ter uma noitada ali, um prazer momentâneo, expondo-se à morte, aos vícios, à desgraça, não ouve o conselho do pai. Falta o quê? Temor do Senhor, sabedoria. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esta sabedoria celestial, então nós vamos encontrar. E nós, como servidores, servos do Deus Altíssimo, como eram aqueles 4 jovens, nós também servimos ao Deus vivo. Portanto, nós também temos hoje o acesso, se eles tiveram aquele acesso a Deus para receber aquele mistério escondido. Hoje nós estamos debaixo de um pacto, da qual tem o Espírito Santo, que faz por nós intercessões com gemidos inexprimíveis, porque às vezes não sabemos como pedir. Então nós vamos buscando essa sabedoria, o princípio é o temor de Deus, e nós vamos prosseguindo. Então a vida cristã deve ser uma prática diária, sob a luz da literatura, de sabedoria das Escrituras, porque a sabedoria cristã consiste em fazer do temor do Senhor um culto, cultuá-lo com reverência e servi-lo. Por isso aí é o objetivo principal da vida nossa, dedicar nossa vida a Ele. Porque aonde nós vamos encontrar vida se nós deixarmos de lado as Sagradas Escrituras? Agora, você tem objetivo de alcançar, tem uma decisão de alcançar esse objetivo? Então você tem que dedicar momentos. As pessoas dedicam muito tempo, quer ser um doutor, quer ser aquilo e outra coisa, tem que dedicar tempo. Agora nós queremos às vezes sermos sábios segundo os homens e esquecemos da sabedoria segundo Deus, que é muito mais elevada. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E ela está disponível. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e lançar-lhes-á, não lhes lançará o rosto. Agora tem que ter um objetivo, tem que ter um clamor por ela, tem que buscar. Agora Cristo, a fonte de tudo aquilo que nós estamos precisando, a sabedoria de Cristo em nós, em você, não é só agora para alguns, a sabedoria de Cristo está disponível a todos. Cristo derramou de si mesmo o Espírito Santo para habitar em nossos corações. Então essa concretização da sabedoria de Deus, quando nós a possuímos, ela vai envolver-nos no desejo de praticar a sua vontade em todos os sentidos. Vivermos para Ele segundo a sua vontade, segundo o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua glória, Ele preordenou tudo o que acontece. Tudo o que acontece. Então não adianta a pessoa dizer-se sábio e levantar-se contra as potestades, contra aquilo que Deus instituiu.
Isso é falta de sabedoria, mas é sabedoria contentar-se com o que tem, é sabedoria contentar-se com as palavras de Deus, contentar-se com a manifestação do Espírito Santo, com a humildade, com a singeleza. Então isso passa a ser impregnado em nosso caráter, esta sabedoria. Então as nossas ações, aquilo que somos, vai sendo expressado nas nossas ações, não propriamente naquilo que falamos. Porque aquilo que falamos às vezes pode falhar, aquilo pode estar mentindo, o nosso coração é enganoso, mas naquilo que nós exercemos e vivemos perante os homens e perante as Escrituras, se aquilo a nossa vida está de acordo. Então, meus irmãos, que isto sirva para nós alertar-nos, porque nós precisamos de compreender todas as Escrituras e viver uma vida dedicada a elas. Então nós glorificamos a Deus quando cremos na sua palavra, porque Deus não pode mentir. Então, Ele falou, é verdade. E um dia veremos que de fato é assim, porque a sua sabedoria é perfeita e nunca falha. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e Deus cure todos aqueles que estão com enfermidade, abra as portas do trabalho e ajude cada um nos seus momentos de dificuldades. Tenham todos um maravilhoso dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.